Muito bom dia, Elivaldo. Olá, Tiago, bom dia. Bom dia para você que está em nossa companhia nesta quinta-feira. Elivaldo, a matéria que tratava do aumento do número de deputados no Brasil para 531 deputados federais foi aprovada. Aprovado, solucionada a questão, a pendência ontem no Congresso Nacional. Havia anteriormente uma decisão judicial determinando a redistribuição das cadeiras, com estados ganhando e estados perdendo. O que vai acontecer agora com essa decisão de ontem, Tiago? Estados ganham, mas ninguém perde. Os estados que perderiam cadeiras preservam as suas bancadas. É o caso, por exemplo, do estado do Piauí, que perderia 2 vagas na Câmara Federal e, por tabela, 6 na Assembleia Legislativa. E outros casos também, como Paraíba, Pernambuco, e o relator da matéria, que aparece aí no vídeo, o senador Marcelo Castro, abordava o assunto no plano geral, no plano nacional, mas também com um olhar regional, afirmando que o Nordeste seria a região mais prejudicada com essa redistribuição em decorrência do censo de 2022, Tiago. Por que seria a região mais prejudicada? Porque 5 estados reduziriam suas bancadas na região Nordeste, 5 dos 9 estados. Agora, com a permanência da situação como está, estados preservando as bancadas, como o caso do Piauí, e, ao mesmo tempo, estados que ganham, como o Ceará e o Rio Grande do Norte, o Nordeste vai ganhar 3 deputados federais, 1 pelo Ceará e 2 pelo Rio Grande do Norte. E ontem, no final da sessão vitoriosa no Senado, a matéria seguiu no mesmo ritmo para a Câmara Federal, que ontem à noite mesmo aprovou com uma mudança feita, uma emenda, uma modificação no texto original, que a matéria teve que seguir de volta para a Câmara Federal. E agora está pronta para a sanção do presidente Lula. No final, o senador Marcelo Castro fez uma análise da decisão de ontem sobre o aumento do número de deputados federais na Câmara Federal. Não iremos perder representatividade. Se nós não tivéssemos aprovado aqui no Senado, nós perderíamos 2 deputados federais, que iriam fazer muita falta ao Piauí. O Nordeste perderia 8 deputados federais, que iria fazer muita falta ao Nordeste. E o mais importante, não haverá, em hipótese nenhuma, aumento de custos. O senador Alessandro Vieira, do MDB, apresentou uma emenda, eu acatei, que está explícito lá que os custos que serão gastos com os parlamentares na próxima legislatura serão os mesmos agora de 2025. Não será gasto nenhum centavo a mais do que é gasto hoje. Esse é um aspecto que estava impactando negativamente na opinião pública, por isso destacado pelo senador, né? Tanto é verdade, Tiago, que a matéria passou por um placar apertado no Senado. Foram 41 votos favoráveis e 34 contrários. Exatamente essa emenda do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que possibilitou eu diria assim, um crédito para que a matéria fosse aprovada. O fato de não acontecer nenhum impacto orçamentário. Inicialmente, o impacto era estimado em 64 milhões de reais, um impacto milionário. E havia, então, esse sentimento para que ocorresse a redistribuição apenas, como determinou o Supremo Tribunal Federal na decisão tomada no ano passado com base no censo de 2022. Então, essa decisão causou muito impacto, havia inclusive esse debate sobre o aumento combater o aumento do imposto, mas ao mesmo tempo ampliar bancadas, ampliar o número de gabinetes na Câmara, seria dar com a mão, tirar com a outra. Enfim, essas situações estão em debate, pesquisas foram feitas com a população reprovando o aumento de bancadas, o aumento do número de deputados, mas as emendas amenizaram essa situação e agora é esperar que a matéria seja sancionada pelo presidente da República para que seja transformado em lei, já que é um projeto de lei de autoria da deputada federal Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, e que, por ser projeto de lei, precisa da sanção presidencial para que se transforme efetivamente em lei. Elivaldo, outra votação importante lá no âmbito da Câmara ontem, uma derrota para o governo, o aumento que gostaria para incrementar a receita do IOF não vingou. Foi uma derrota acachapante e já prevista. O aumento do IOF é rejeitado como de qualquer tributo, é como se fosse assim uma
cláusula pétrea no Congresso. E ainda mais com as dificuldades de interlocução com o governo que o Palácio do Planalto tem. Então, foram 398 votos favoráveis ao decreto legislativo que proíbe o governo de aumentar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Essa decisão teve votação favorável de apenas 98 deputados. Então, é como se fosse assim, o governo não tem representação no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Foi uma derrota absurda. E ontem mesmo a matéria seguiu para o Senado e lá teve votação simbólica ratificando a decisão da Câmara Federal. Então isso joga por terra a iniciativa do governo federal de incrementar a receita para cumprir o arcabouço fiscal. Sendo assim, a solução agora qual é? Não tem ainda uma luz no fim do túnel no Palácio do Planalto. Há ideias assim as mais absurdas possíveis, como, por exemplo, judicializar a decisão, cria problema entre poderes e até mesmo contingenciar recursos do orçamento. Outra dificuldade que também acarretará na relação com o governo federal. O fato é que o governo mostra força alguma no Congresso Nacional. Para você ter uma ideia, Tiago, isso só aconteceu no governo Collor, lá no começo dos anos 1990. Então, há muita defasagem na relação política existente entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Os interlocutores não estão conseguindo eficácia nos diálogos, na costura de acordos, e a situação é extremamente preocupante. É como se o governo estivesse nas cordas, na lona, na relação com o Congresso Nacional. Isso pode trazer implicações ainda maiores para a governabilidade daqui para frente e implicações políticas também para a eleição de 2026, Thiago. Não tenha dúvida, Elivaldo. Há outro assunto que a gente vinha falando, formalizada a federação entre Solidariedade e PRD. Eu queria que você falasse dos efeitos disso aqui para o estado do Piauí. Elivaldo, confirma, vai ter chapinha do Solidariedade aqui? Olha, Tiago, dificilmente, sinceramente falando, dificilmente, sobretudo para a Assembleia Legislativa. Mas a federação foi formalizada ontem em Brasília. Dirigentes do Solidariedade e do PRD formalizaram a federação com essa finalidade, Tiago. Olha só a finalidade. Sobrevivência política. E a sobrevivência política são cadeiras na Câmara Federal. Essa foi a principal orientação. Participou da formalização o deputado estadual Evaldo Gomes, que é do Solidariedade, e junto com o PRD buscar lançar candidaturas à Câmara Federal. Este será o desafio aqui no Piauí. Aí há duas questões. Primeiro, a coalizão tem condições políticas de formar uma chapa competitiva para a Câmara Federal? Um ponto. Segundo ponto, essa chapa, sendo formada, terá espaço, terá aceitação e apoio na estrutura montada em termos de estratégia do governo federal? Dúvidas também. Então, é esperar o tempo passar, discussões acontecerem e saber como essa federação de dois partidos pequenos vai se comportar no Piauí com vistas às eleições do próximo ano. É isso aí. Elivaldo, por último, nós temos posse no TJ daqui a pouco. Temos sim, Tiago. Você conhece muito bem o juiz Antônio Lopes Oliveira, juiz de longa experiência, vara criminal, também atuando nos crimes tributários, e ele chega agora à Corte Máxima do Judiciário Piauiense, que é o Tribunal de Justiça. Pelo critério de antiguidade, o juiz Antônio Lopes é agora desembargador. E a posse administrativa acontecerá hoje lá no Tribunal de Justiça. A posse é aprovada na sessão de ontem, comandada pelo presidente Aderson Oliveira. E Antônio Lopes chega à condição de desembargador em relação, no critério de antiguidade, em decorrência, Tiago, da aposentadoria do desembargador Haroldo de Oliveira Reim, que já aposentou, já saiu do Tribunal de Justiça, e o sucessor é Antônio Lopes, e desejamos aí boa sorte nessa nova jornada do magistrado Antônio Lopes, agora como desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí. Doutor Lopes, ele passou pela Corte Eleitoral, né, Elivaldo? Passou na Corte Eleitoral. Atuou durante muitos anos na vara da infância e da adolescência, inclusive eu lembro que bati muitas vezes a porta do Dr. Lopes em busca de entrevista naquele caso do estupro coletivo de Castelo do Piauí, né? Algo ali onde ele teve que empenhar muita energia na época, né? Um caso que repercutiu em todo o Brasil. Vai ocupar agora uma das cadeiras
da Corte Máxima da Justiça Eleitoral aqui no estado do Piauí. Eu diria até que, além do critério da antiguidade, que ele se enquadrou, mas também o merecimento. Tem um merecimento, né? Pela vida aí na magistratura, a carreira. Muito obrigado, Elivaldo, é isso? É isso, Thiago. Amanhã tem mais.